Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. E aqueles que estão nos seus lares também. Temos imenso carinho em Deus conectados nas nossas redes. Na quarta-feira, então, mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vem para nós, é nossa igreja, acompanhada também poderia com uma música. Então, nós temos uma noite completa, com a exposição e também com o som musical. E o tema de hoje, então, é da instrução dos Espíritos, né? A verdadeira propriedade. Capítulo 9, ser verdadeiros e amar. E também, na noite de hoje, nós temos após a palestra, o nosso passe. Ele também acontece logo após a palestra. Quem deseja receber poderá sentar-se mais à frente, será chamado. E o atendimento fraterno também. Podem conversar com os nossos trabalhadores da recepção, que eles nos encaminham. E para nós irmos serenando, então, o nosso pensamento, nós vamos ouvir uma mensagem do livro Vida Feliz. Quem traz é o Divaldo Franco e pela psicografia da Joana de Anjos. Silencia o que ouves. Muitas aflições seriam poupadas às criaturas se soubesse ouvir e reflexionar. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. As mensagens truncadas, os assuntos adulterados possuem o condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Não transmita as informações nossas. Escuta com calma, sem apressar a conclusão. Se pretendes comentar a respeito, tenha cuidado de fazê-lo, colocando a situação como se fosse a tua e apresentando-a com benignidade. Uma boa palestra para os nossos dois professores. Uma boa noite a todos. Me sente muito gratificante de poder estar aqui, novamente falando acerca da palavra de Jesus, nesses itens que envolvem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como a Beth bem colocou, essa noite nós vamos falar nesse capítulo 16, não podemos servir a Deus e a Mamon, né? Mais especificamente os itens 9 e 10, que se intitulam a verdadeira propriedade. Então, primeiramente, o questionamento que vem à mente, né? O que seria a verdadeira propriedade? O que os Espíritos nos trazem acerca disso, em função de colocar como o título desta parte do capítulo a verdadeira propriedade. E aí nos remetemos aos evangelhos de Mateus e Lucas, onde é trazido um ensinamento muito importante nessa reflexão que nós faremos essa noite. Nesses evangelhos é trazida a história, então, na qual Jesus havia dito que onde estivesse o nosso tesouro, lá também estaria o nosso coração. E nessa história, nessa parte dos evangelhos que trata desse tópico, eles estão nos alertando acerca do apego, né? Nos chamando a atenção para que olhemos para nós mesmos e nos questionemos sobre o quanto temos apego. Sobretudo, apego ao que é da matéria, apego aos bens materiais. Sobre a nossa preferência, muitas vezes, está direcionada a esses bens materiais, a essas coisas do mundo. Esquecendo-nos, por vezes, né, de Deus.
das questões referentes ao espírito, à espiritualidade. Então, nesse momento, eu convido a todos os presentes para que a gente possa fazer uma reflexão individual, olhando para o nosso interior e nos questionando, identificando em nós os nossos tesouros. E lembrando que a moeda que nós utilizaremos aqui para fazer essa autoanálise é o tempo. O tempo que nós dedicamos, que nós dispusemos para os diferentes aspectos da nossa vida. O tempo que nós dedicamos para as questões materiais e o tempo que nós nos dispomos a colocar em favor dos aspectos da espiritualidade da nossa vida. Vamos estão os nossos tesouros. Então, aqui nós vemos esta frase: o homem possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. Essa frase está lá nesse item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo então essa reflexão do que realmente nós podemos levar daqui. O que realmente é nossa propriedade. E voltando para a questão do apego, né, ele é considerado um grande desafio para nós aqui encarnados, que estamos na matéria. Um desafio, inclusive, decisivo, que pode prejudicar de forma importante a nossa evolução espiritual. Principalmente se nós nos deixarmos governar e direcionar pelo materialismo, agindo muitas vezes nesse contexto como se nós não acreditássemos na continuidade da vida. Mas nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Se a vida continua, o que estamos fazendo pela nossa verdadeira propriedade? O que nós estamos algariando de bens da alma, né? Muitas vezes quem dá mais valor para as questões da matéria não pensa nesse outro lado, né? Tem medo de pensar que um dia nós vamos aqui nos retirar, e isso é a coisa mais certa que nós sabemos, a certeza que temos que um dia iremos deixar o nosso corpo físico e iremos rumo ao plano espiritual. E o quanto estaremos preparados para isso? E quando Kardec coloca no título desse capítulo, não podemos servir a Deus e a Mamon, a palavra Mamon aqui muitas vezes ela é entendida como dinheiro apenas. Mas será que ela se refere apenas a dinheiro? Não. Mamon aqui representa também toda a materialidade envolvida na vida do homem. Sim, o dinheiro, mas sim também outras questões, como o desejo de poder, questões referentes ao ego e ao orgulho que trazemos em nós, o desejo de grandeza, o status social e também o apego às pessoas. E esse apego, ele não é saudável em nenhum desses aspectos da nossa vida, porque ele reflete um aprisionamento emocional e espiritual, demonstrando, sobretudo, a imaturidade do espírito e uma extrema insegurança do que realmente é importante. A pessoa ciumenta, por exemplo, que tem muito apego por pessoas,
ela é extremamente insegura, por isso ela tem ciúmes, né, se nós fizermos essa análise. E aqui, então, tem alguns aspectos da nossa vida cotidiana que nós podemos ver o apego aparecer. Como já dissemos, o apego ao dinheiro, aos bens materiais, ao poder, ao status social, a cargos, né? A profissão. Muitas pessoas são extremamente apegadas à sua condição profissional, ao corpo, algo que nós vemos muito nos dias atuais também. Pessoas e animais. Vamos nos lembrar, então, de acordo com esse item que se intitula A Verdadeira Propriedade, que nada do que possuímos de matéria é verdadeiramente nosso, segundo Pascal e os espíritos que trouxeram essas instruções. E quando paramos para refletir sobre a reencarnação, entendemos que somos espíritos imortais passando por uma experiência na carne, e não o contrário. Portanto, vamos voltar para o plano espiritual. E essa experiência é uma dentre muitas que nós já tivemos e que iremos ter daqui para frente, ainda. Nesse contexto, temos que nos dar conta, então, de que vivemos já e viveremos em diferentes realidades, diferentes culturas, raças, camadas sociais, famílias. Em algumas nós tivemos posses materiais, em outras não. Em algumas fomos pessoas que tínhamos muitos contatos, status sociais, em outras não. Já vivemos em diversos meios e situações. Então, por que vamos nos manter tão apegados à materialidade, uma vez que, quando formos para o plano espiritual, teremos que deixar aqui tudo o que é matéria, inclusive o nosso corpo? Vamos ler o primeiro parágrafo do item 10, que diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispõe à sua vontade, e o homem deles não é senão um usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Ele tampouco tem a propriedade individual, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna lhe escapa, inclusive daqueles que creem possuí-las por melhores títulos. Mais uma vez aqui, os Espíritos nos chamam a atenção, então, para essa transitoriedade da condição do homem sobre a Terra com relação às questões da matéria. Por isso que nós vemos, muitas vezes, diversas histórias acerca de perda de bens, de perda de status social. Pessoas passando por esse tipo de aflição, sofrimento, dificuldades. E essa disposição que Deus dá dos bens materiais não é ao acaso, é tudo com um propósito de aprendizado para cada um individualmente. Porque cada um de nós, como nós já dissemos, passou por experiências diferentes em outras existências, está passando por uma experiência única, encontra-se num nível evolutivo específico. Nós não estamos todos no mesmo nível, cada um está no seu próprio nível. E as provas e expiações, inclusive referentes às questões do dinheiro, são colocadas de acordo com a necessidade de crescimento de cada um. Muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando por aquilo e até nos revoltamos em algumas situações. Por que para alguns é tão fácil de adquirir as coisas e para mim é tão difícil? Eu trabalho tanto, muitas vezes não consigo chegar ao meu desejo. Mas isso tudo faz parte do planejamento maior, do propósito, sempre com a intenção de auxílio no nosso processo evolutivo individual. Num determinado momento em que estamos aqui encarnados, não entendemos muito bem por que passamos por determinadas situações. Mas Deus é justiça. Nada nos acontece se não for necessário para a nossa evolução, se não nos trará algum aprendizado positivo, para que possamos evoluir. Então, o que é realmente nosso? Está
verdadeira propriedade do homem é, na verdade, aquilo que não pertence ao mundo, o que não pertence à matéria, o que é imaterial, aquilo que pertence à sua alma, que é do uso da sua alma, ou seja, os aspectos da intelectualidade, como a inteligência, o conhecimento adquirido através do esforço próprio, as habilidades do trabalho, as práticas artísticas que muitos de nós trazemos, como a música, como as questões da arte, e as habilidades e virtudes morais, sobretudo qualidades que nós galgamos, que nós trabalhamos para conseguir nos melhorar a cada dia. Por isso, esta imagem da escada, porque nós estamos subindo um pouquinho a cada dia, um degrau por vez. E aí volto a trazer essa mesma parte, né, do que diz lá nesse item do capítulo. O homem possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. São só as nossas qualidades e essas características materiais que pertencem à alma, que podem ser levadas aqui e que terão valor no plano espiritual. Porque quando nós chegarmos lá, ninguém vai nos questionar quem nós éramos, se tínhamos títulos, em que nós trabalhávamos, se tínhamos dinheiro. Não. O que você fez? Você foi bom? Você desenvolveu as virtudes? E aí vamos olhar para Jesus e lembrar de quando ele trouxe o sermão da montanha, nos falando palavras lindas e maravilhosas que até hoje reverberam na esfera, né, terrestre, sobre as bem-aventuranças. E associada a cada bem-aventurança, o Cristo nos mostra uma virtude que nós precisamos desenvolver. Nos apresenta, então, essas virtudes e Kardec, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca um capítulo para falar de cada uma das bem-aventuranças, dada a importância que elas têm para a nossa evolução espiritual, para que nós possamos seguir os passos de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é a nossa bússola. E ele sendo então o nosso exemplo, que veio à Terra exemplificar, através dos seus atos, né, da forma como ele agiu, as qualidades morais, de todas essas virtudes que nós vamos trazer aqui nesta noite, e que nós buscamos incessantemente também desenvolvê-las em nós. E esses então são os verdadeiros tesouros mais preciosos que nós precisamos conquistar. Eles não vêm a nós temos que ir a eles, nós precisamos fazer um movimento. Né? Essas são as virtudes que Jesus nos apresenta quando ele nos traz as bem-aventuranças. A humildade, resignação, mansuetude, misericórdia, simplicidade, fé, altruísmo e caridade. Então, nós devemos cultivar e reconhecer em nós essas características, porque elas já estão lá. Alguns mais desenvolvidos, outros menos, algumas delas já mais fortes, outras ainda não tanto. Algumas em germe que nós precisamos pegar e estar atentos para que elas se desenvolvam, melhorando cada uma delas dia a dia. O nosso foco aqui na Terra tem que ser, então, armazenar esses tesouros da alma, que Jesus chamou de tesouros do céu. Porque são esses tesouros, como eu já disse, que terão valor no plano espiritual, na vida do ser imortal. Eles nos elevam, nos aproximam de Deus, da verdade e da lei divina. Se nós conseguirmos sair daqui melhor do que chegamos em relação a essas virtudes, com certeza seremos recebidos de uma forma agradável, amparados pelos benfeitores, pelos nossos queridos protetores que nos guiam, nos auxiliam. Sabendo que o mundo material, que daqui da matéria nós não levaremos nada, que a matéria, na verdade, ela é importante para nós não podemos deixar isso também sem ser dito. Nós
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos manter, nós temos que olhar para isso. Mas isso não pode ser apenas o foco do nosso dia a dia. Nós temos que saber dividir o nosso tempo e estar nas duas frentes, na matéria e no espírito. Porque nós somos constituídos de matéria e de espírito. A matéria, ou o dinheiro, ou os bens, eles devem ser vistos como meios e não como fim. Eles devem ser instrumentos nas nossas mãos para favorecer a nossa evolução espiritual e não o nosso destino, o nosso objetivo. Portanto, o dinheiro e os bens materiais eles devem ser usados, como eu disse, em favor próprio para o desenvolvimento espiritual, mas também a favor daqueles que nos servem no auxílio ao irmão necessitado. E quando nós olhamos para as obras espíritas, os livros psicografados pelo Chico Xavier, ditados pelo espírito André Luiz, que nós temos lá a série A Vida no Mundo Espiritual, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, vários outros. Nós vamos conhecer através desses livros histórias de irmãos nossos que desencarnaram sem conhecer essa verdade e que se depararam no plano espiritual com uma situação muito difícil. Chegando lá achando que tinham bens, chegariam lá em postões, e quando se deram conta, estavam numa condição de extrema pobreza espiritual. Não tinham conquistado nada, ou quase nada, dos tesouros do céu, dos tesouros das virtudes, daquilo que realmente é importante. E aí sofrem, passam por situações difíceis. Nós provavelmente já em várias situações também vivenciamos isso. Nos nossos enganos, nas nossas falhas, nas nossas imperfeições. Porque o ensinamento de Deus ele é dado a todos. Todos têm acesso a esse conhecimento de uma forma ou de outra, por um meio ou por outro, em algum momento terão contato com esses ensinos. A diferença é que alguns aproveitam, utilizam, praticam e outros não. Porque Deus é sempre justo. Ele não dá a uns sem dar a outro. Todos recebem a mesma quantidade de oportunidades de trabalho e de melhoramento. E para finalizar, então, aqui nessa imagem, né? Quando compreendemos e aceitarmos no nosso coração, de forma plena, esta realidade, que temos uma essência espiritual, e que não levaremos nada de material daqui quando nós formos para o mundo espiritual. Que somos proprietários apenas daquilo que nós galgamos em termos de virtudes e qualidades. Que somos proprietários apenas daquilo que pertence à nossa alma. Passaremos então a dar um valor maior e nos disponibilizarmos mais às atividades que fazem a nossa alma ser nobre, que fazem de nós pessoas melhores, homens de bem. E o primeiro passo, então, é pensar como espíritos imortais, que é o que realmente nós somos em essência. E a partir daí, então, vamos achar tempo e meios para agir no trabalho, no serviço da caridade, do bem, ao qual Jesus nos convida diariamente, para estarmos com Ele, para nos melhorarmos, para criarmos o seu caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a partir daí deixemos então o de vez em quando eu atento e cuido do pobre, do necessitado, que bate na minha porta. De vez em quando eu tolero as impertinências daqueles que me incomodam, dos meus familiares, dos meus colegas de trabalho. De vez em quando eu não sou grosseiro quando alguém me aborrece. De vez em quando eu peço perdão quando eu ajo mal com o outro. De vez em quando eu sou voluntário no trabalho do bem. De vez em quando eu trabalho na casa espírita. Deixemos o de vez em quando e passemos então a agir no bem, nos melhorando de vez em sempre. E não mais de vez em quando.
eu queria trazer essa reflexão hoje. Eu peço, então, para o nosso querido irmão Leomar fazer a prece final. E gostaria de agradecer a todos por terem permanecido conosco até esse momento. Levemos o nosso pensamento a Deus. Se quisermos fechar os olhos, também podemos. Dizer a Ele a gratidão que temos pela oportunidade da vida, pelo lar construído, com amor, com dedicação, com dificuldades, com desafios. Agradecer pela família que temos, por todos aqueles que convivem conosco, pelo trabalho, pelos amigos, por tudo aquilo que nos traz felicidade, nos faz caminhar nesta dança. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Jesus, Mestre das nossas almas, a nos conduzir no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho do autoconhecimento. Ao mesmo tempo também, Senhor, te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que hoje vivem dificuldades muito maiores do que as nossas, aos famintos, aos desesperados, aos tristes, aos doentes, aos sofridos. Que os teus mensageiros, Senhor, possam se fazer presentes junto deles, envolvendo-os na tua paz e no teu sublime amor. Abençoa, Senhor, os dirigentes das nações. Abençoa, Senhor, o nosso planeta Terra. Planeta de provas, de expiações, mas que nos acolheu para vivermos os desafios desta encarnação. Abençoa, Senhor, a todos aqueles do outro lado da vida, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Envolve-os na tua paz também, para que eles, hoje, como teu Pai, possam caminhar no mundo dos Espíritos, com alegria, com a felicidade, no caminho que trilharam aqui quando estavam encarnados. No fim, Senhor, te pedimos, abençoa todos aqueles que precisam de ti. Ampara-nos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, neste Natal que se aproxima, Natal do Mestre Jesus. Que possamos retornar aos nossos lares, levando a tua paz em nossos corações. Que assim seja. Advogado de uma vida e volta às provas do amor, se renova como um linda flor e quer se regenerar, e se não sabe o que mais virá, sabe que o tempo a proteger
desejar. Em torno de tantas escolhas, estradas pra se trilhar. O que a vida tem de certo, o que de novo mostrará. Sente por dentro vontade de amar, de viver sorrindo, de se libertar. Se os caminhos que escolhi sempre prendo a que sou, e estou pronto pra crescer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, todo tempo de existir, determine e vou mudar. Eu livre quero continuar. E na essência de viver e ser feliz, sigo o compasso da beleza de encontrar. Pois cada eco que a face vivo me faz, ao sentir que aprender pra continuar a aventura de sonhar, de mais amar. Se os caminhos que escolhi sempre prendo a pessoa, estou pronto pra descer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, todo tempo de existir, determine e vou mudar. Eu livre quero continuar. E na essência de viver e ser feliz, sigo o passo da beleza de encontrar.